Theo Cury, já na tela, assim como o Pedro Venceslau. Começo contigo, Theo. A Secretaria de Comunicação Social do governo, a SECOM, tem agido também no sentido da publicidade, né? De aproveitar toda esta atenção que o tarifaço tem despertado para, com isso, também colher frutos para a popularidade do governo. O que você nos conta dessa estratégia? Vamos lá, Yuri. Boa tarde para o Pedro Venceslau, que eu não tinha encontrado por aqui ainda. Olha, o governo tem surfado e tem querido surfar nessa percepção de aumento da popularidade com relação ao presidente Lula diante do anúncio das tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, diante disso, o governo, por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, tem focado a estratégia de comunicação tanto no exterior quanto na população brasileira. No exterior, a gente viu ontem, o presidente Lula, não só ontem, ele havia dado uma entrevista para a Manpur, uma sumidade da entrevista aqui da CNN, e ele deu uma entrevista para a Manpur em um momento muito específico. Agora, na sequência, nessa semana, deu uma entrevista para o New York Times, o principal jornal do mundo, para trazer a mensagem do Brasil em meio a esse embate não só comercial, mas também ideológico e político para a comunidade internacional, mais especificamente para a comunidade que vive nos Estados Unidos e para quem lê o New York Times, dos tomadores de decisão que leem o New York Times. Então, o governo brasileiro mirou na comunidade internacional quando o presidente Lula concedeu a entrevista a Cristiane Amanpour, da CNN, quando o presidente Lula concedeu a entrevista ao New York Times, que saiu ontem na versão impressa do jornal. Isso para o exterior. Para a população brasileira, no cenário doméstico, o governo alçou, por exemplo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também ministro da Indústria, Comércio e Serviços, a entrevistas locais aqui no Brasil. Ele deu entrevista hoje cedo no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, na TV Globo, que tem um alcance muito grande, um programa popular e que chega à casa de milhões de brasileiros e, mais importante, milhões de brasileiras. Então, você com isso consegue traduzir toda essa treta comercial, essa treta ideológica, política nas relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos e o impacto que isso vai ter na vida das pessoas. Por isso que a comunicação do governo focou, ao mesmo tempo em que tem essa explicação mais técnica para o exterior, para quem lê o New York Times, para quem acompanha a CNN gringa, fez também a mesma coisa, o mesmo dever de casa internamente, para as pessoas mais simples, para quem assiste a um programa popular como é o programa da Ana Maria Braga. As donas de casa, por exemplo, são grande parte da audiência desse programa, que tem um peso muito grande eleitoral nas eleições. Foi assim em 2022 e vai ser assim novamente em 2026, no ano que vem, quando as eleições de outubro acontecerem. Daí a importância de se chegar a essas pessoas. Então, ao mesmo tempo em que mira o exterior, o governo, por meio da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, também tem mirado o Brasil, a população brasileira, com o intuito de desmistificar algumas coisas, descomplicar, e foi a tarefa do vice-presidente, apesar do vocabulário do vice-presidente da República, tentou ali explicar o que significa o déficit nessa relação entre os dois países, qual que é o impacto disso no desemprego aqui no Brasil, e isso gerou uma série, por exemplo, de recortes nas redes sociais, gerou uma série de memes nas redes sociais. Isso faz com que haja uma popularização desse assunto e o governo consiga romper alguns obstáculos, romper algumas barreiras. Foi assim nesse programa de hoje e o governo deve continuar nessa toada, mirando o exterior
a comunidade internacional. A capa do New York Times, a chamada foi muito forte, mostrando que o presidente Lula desafia Donald Trump. Então, essa questão da defesa da soberania brasileira, ao mesmo tempo em que o diálogo é mantido, e ao mesmo tempo, no cenário doméstico, explicar o que está em jogo, o que o governo tem feito. Essa é a estratégia que vem sendo implementada pela comunicação do governo do presidente Lula. Interessante, né, que você fala dessa ideia do governo de popularizar essa mensagem, né? Então, o vice-presidente estava ali naquela mesa de café da manhã, tomando um cafezinho, cortando um bolinho, e o Geraldo Alckmin respondeu às perguntas de Ana Maria Braga, de César Tralli, jornalista também muito respeitado, que foi especialmente para participar dessa entrevista. Mas, para mim, o grande destaque foi Geraldo Alckmin respondendo perguntas de Louro José.